Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 2 de outubro. Nós celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus desse domingo nos ajuda a rezar, sobretudo, o tema da fé, o tema do despreendimento, o tema do compromisso com Jesus Cristo. O serviço gratuito ao reino de Deus. O texto do Santo Evangelho é de Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Jesus respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, a liturgia da palavra deste 27º domingo do tempo comum é um comentário bonito. Eu diria que é uma expressão de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá por sua fé. São Paulo retoma essa mesma frase nas suas cartas, na carta aos Romanos. O justo viverá por sua fé. Mas também, sobretudo, a segunda leitura da carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é uma espécie de testamento espiritual de Paulo. Paulo envia esta carta a Timóteo como sendo o seu testamento espiritual. Os estudiosos dizem que ela certamente não é paulina, do próprio punho do apóstolo Paulo, mas reflete algo muito importante deste momento posterior a Paulo na história da igreja. O autor da segunda carta a Timóteo diz: reaviva a chama de Deus que recebeste. Reaviva o dom da fé, reaviva o dom do ministério, reaviva o dom do compromisso, reaviva o dom do batismo, recebido por ocasião do início da nossa missão, no momento do nosso batismo, ou aos ministros ordenados, também por meio da ordenação diaconal, presbiteral ou episcopal. São Paulo continua dizendo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito que recebeste. É belíssima esta segunda leitura da liturgia de hoje. Mas vamos ao Evangelho. Podemos dividir o Evangelho
em dois blocos muito simples: os versículos 5 e 6 e os versículos 7 a 10. Tudo começa com o pedido dos apóstolos: aumenta a nossa fé. No capítulo 17, nestes versículos 1 a 10, Jesus faz uma série de afirmações utilizando sentenças e ditos. O conteúdo destes 10 versículos versa sobre o escândalo, versículos 1 a 3, sobre a correção fraterna, versículo 4, sobre o poder da fé, versículos 5 e 6, e sobre o serviço humilde, despreendido, como servos inúteis, versículos 7 a 10. Comecemos olhando o que Jesus diz nos versículos 6 sobre o poder da fé. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. A força da fé não depende da grandeza. Pode ser pequenina como um grão de mostarda. A força da fé, na verdade, depende da promessa de Jesus Cristo. A fé é, na verdade, uma adesão plena a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Portanto, pedir que Jesus faça a fé crescer já é uma expressão de fé. É a consciência da própria impotência. É a consciência de que nós precisamos de Deus. É a consciência de que nós não nos bastamos a nós mesmos. A imagem da amoreira é própria de Lucas. Obviamente, é uma imagem duplamente hiperbólica. Primeiro, porque Jesus diz: arranca-te daqui e planta-te noutro lugar. Aqui já está a primeira hipérbole, o primeiro exagero de propósito, como figura de linguagem, para fazer luz sobre o poder da fé. A segunda hipérbole, o segundo exagero, é que a amoreira vai ser transplantada no mar. Se fosse na terra, talvez entenderíamos, mas ainda por cima, ela será transplantada e plantada novamente no mar. São dois grandes exageros, uma linguagem claramente hiperbólica. Aumentar a fé. Obviamente não se trata de quantidade, mas de qualidade, de adesão, de comprometimento. Basta um pouco de fé verdadeira para se fazer coisas impossíveis. Como exemplo, acabamos de escutar esta amoreira transplantada no mar. O poder da fé é capaz de fazer coisas impossíveis. Mas eu diria, o miolo da reflexão de hoje é a entrega gratuita a serviço do reino de Deus por causa da fé. O servidor do reino não pode exigir direitos ou recompensas financeiras. O que lhe compete é estar sempre a serviço de Jesus, com humildade. Este é o seu destino. É também o seu orgulho. Ser servo é o seu orgulho e a sua missão. Assim, exclui-se todo tipo de expectativa de recompensa como prêmio ao mérito de ter fé. Essa é a atitude genuína
do discípulo dentro da comunidade cristã e na sua relação com Deus. O seu serviço aos irmãos deve ser um serviço desinteressado, um serviço gratuito. Assim, elimina-se toda pretensão humana que tenta, de alguma maneira, servir-se de Deus, manipulá-lo, condicioná-lo através de uma relação religiosa de tipo contratual, segundo o modelo farisaico do mérito. Essa crítica à religiosidade mercantil serve ainda hoje para todos aqueles que querem se dedicar ao serviço do Senhor. Todos na comunidade devem ser pobres e simples servos. É por isso que no versículo 5 o discurso é dirigido aos apóstolos. Antes, Jesus estava falando aos discípulos indistintamente. Agora, a partir do versículo 5, ele fala aos apóstolos. O serviço desinteressado, esse serviço gratuito e generoso, é expressão de uma fé madura, adulta. Um servo ou um escravo não realiza um serviço de meio expediente. Ele está sempre a serviço do seu Senhor. Nós poderíamos dizer que cristão não tem férias. Padre não é padre somente quando está no altar celebrando. Ele é presbítero sempre, mesmo quando está no seu lazer ou no seu descanso. O cristão é cristão sempre, porque ele é servo, está sempre a serviço do seu Senhor. Seu serviço é sintetizado no verbo diaconeu, um serviço realizado a Deus e à comunidade, marcado pela perene vigilância. Jesus não quer fazer considerações morais sobre a licitude ou não da escravidão. Ele simplesmente utiliza a escravidão como exemplo para explicitar o modo como deve acontecer a oblação, a oferta do servidor do reino de Deus. A crítica fundamental de Jesus é a pretensão do mérito, tão comum na consciência dos fariseus, como será dito depois na parábola do fariseu e do publicano, no capítulo 18. Nós somos servos inúteis, e basta. Não temos nenhum mérito. Tudo é graça. Concluo dizendo também uma palavra, porque recebi muitos questionamentos, muitas perguntas durante esses últimos dias. O tal padre do debate é da Igreja Católica? O tal padre Kelmon não é padre da Igreja Nossa, da Igreja Católica Apostólica Romana, nem mesmo é padre da Igreja Ortodoxa, à qual ele diz pertencer. Essa Igreja Ortodoxa já lançou uma nota confirmando que ele não é padre da Igreja Ortodoxa. Hoje é dia especial de eleições no nosso país. Para presidente da República, vice-presidente, senadores, uma parte do Senado, deputados federais, governadores e deputados estaduais. É muito importante esse clima de respeito à ordem democrática. É muito importante também o respeito ao resultado das urnas. E eu diria, é muito importante que todos os cidadãos e cidadãs deem muita atenção ao legislativo. Muita gente só pensa em votar para presidente e para governador. São fundamentais os deputados federais e os deputados estaduais. Não há governo que preste sem um Congresso de boa qualidade,
uma Assembleia Legislativa de boa qualidade. Prestem muita atenção nos deputados e senadores que vocês vão escolher. Votem com a consciência reta e serena diante de Deus e peça ao Espírito Santo que o ilumine, a ilumine nesta escolha, nessa decisão que nós precisamos tomar. Respeito à ordem democrática, respeito ao resultado das urnas. É assim que a frágil e jovem democracia brasileira pode se fortalecer cada vez mais. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom domingo.